Muito boa noite, caro telespectador, seja bem-vindo à noite informativa desta terça-feira. Hoje abrimos com análise, vamos analisar essencialmente 4 temas, 7 de setembro, reflexões sobre a ameaça à estabilidade política do país. Vamos também falar do estado de calamidade pública, ou melhor, situação de calamidade pública, o desafio de salvar a economia e preservar a saúde pública em estado de calamidade. Vamos falar da Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte, abrangência e impacto no tecido social. Esse vai ser o nosso tema de abertura. Não deixaremos de falar da polêmica sobre o pagamento de subsídios de reconstrução pós-IDAI na província de Sofala. Para analisar estes temas, conto hoje com a presença de Ercílio Salema, a quem cumprimento. Boa noite, Ercílio Salema, seja bem-vindo. Obrigado. Muito bem, arrancamos com a Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte, abrangência e impacto no tecido social. Vamos projetar um mapa de Moçambique com indicadores socioeconômicos, a partir da qual o Salema vai sustentar aqui a sua abordagem. Salema? Sim, obrigado, boa noite, município, telespectadores. Na verdade, a Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte, ainda que seja um programa, digamos, uma instituição relevante para aquilo que é a promoção do desenvolvimento do nosso país, eventualmente pudesse ter outro tipo de reconfiguração ou estruturação e também outro tipo de governação. Indo primeiro para questões de estruturação, é claro que o norte do país é constituído por Cabo Delgado, Niassa e Nampula. Mas, entretanto, quando olhamos, por exemplo, para os dados do último inquérito ao orçamento familiar, facilmente constatamos que a província da Zambésia, aqui o azul, se refere a esses dados do orçamento familiar. A província da Zambésia, que é a segunda mais populosa do país, hoje com cerca de 6 milhões de habitantes, e muito próxima daquilo que é o norte, até colada até em alguns casos. Acho eu que aquelas abordagens que associam a Zambésia ao norte do país em termos de estratégia de desenvolvimento não são erradas. Deveria ter sido ponderado ligar a Zambésia à região norte do país, tendo em conta este indicador, como é o caso da receita mensal per capita. Na Zambésia, de acordo com esses dados oficiais de inquérito sobre o orçamento familiar, os últimos, cada pessoa ativa nas famílias tem 582 meticais por mês de orçamento mensal. É quase o mesmo que aquilo que sucede na província de Nampula, para mostrar que Zambésia deveria merecer outro tipo de abordagem quanto a este domínio. É claro que essas 4 províncias juntas não podem ter o mesmo tratamento que, por exemplo, o sul, a cidade de Maputo, sozinha, tem um per capita em termos de orçamento familiar de 5.892 meticais, o que é mais de 6 vezes do que aquilo que acontece ou sucede nessas províncias, mas, entretanto, olhando, por exemplo, aqui a cor é o vermelho, olhando para a percentagem de insatisfação, sobretudo no seio de jovens, pelas províncias do país, facilmente constatamos que a situação da Zambésia representa um grande risco para a segurança até do próprio país. Na Zambésia há mais insatisfação até que Cabo Delgado, até que Nampula, até que Niassa. Logo, se pessoas insatisfeitas, é que muitas das vezes mostram-se disponíveis para facilmente aderirem a uma ou outra ação, ainda que ilícita, mas só pelo facto de, às vezes, acharem que podem ter ganhos pessoais. Isto, em minha opinião, reforça a tese de que Zambésia deveria ter um tratamento também especial, sobretudo pelos indicadores que selecionei para apresentar, e, por outro lado, por fazer fronteira tanto com Nampula como por Niassa, que são essas províncias que hoje em dia, por exemplo, já estão a albergar parte de 250 mil deslocados internos por força. Portanto, no seu entendimento, era necessário ou incluir Zambésia no ADIN, na Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte, ou encontrar um plano de desenvolvimento idêntico para não se criar exclusão, tendo em conta que, de acordo com os indicadores que coloca,
os indicadores socioeconômicos, Zambésia até está muito abaixo de algumas províncias do norte do país. Exatamente, mas talvez o mais prático fosse, do ponto de vista de gestão da situação em concreto, considerar-se Nampula, como Zambésia, como se fizesse parte do norte. Do norte, exato. Há vários programas de desenvolvimento que consideram Zambésia como fazendo parte do norte e não do centro. Não só projetos de desenvolvimento, incluindo empresas na sua organização, incluem Zambésia no norte, em termos estratégicos de gestão e de operação. Exatamente, esse é um ponto. Por outro lado, as fronteiras políticas entre as províncias muitas das vezes dizem muito pouco. Há zonas limítrofes entre Zambésia e Nampula que, em bom rigor, fala-se a mesma língua, os mesmos hábitos, a mesma atividade econômica, os mesmos desafios, os mesmos problemas. O mesmo olhando para Zambésia e Niassa. Há zonas em que há fronteira política, sim, mas, entretanto, a vida de um e do outro lado é a mesma em termos de desafios, em termos de hábitos culturais e por aí fora. Então, acho que nessa perspectiva, eventualmente, se devesse refletir um pouco fora da caixa quanto àquilo que se diz ser o objetivo. Mas isto também pode levantar um outro problema, Salema, que é, ao incluir Zambésia, teríamos as províncias do centro também a reivindicarem que Zambésia faz parte do centro em termos geográficos e como é que elas também não têm um projeto que seja capaz de provocar um desenvolvimento nestas províncias. Estou a falar de Tete, Manica e Sofala, que são as outras províncias do centro. Portanto, como é que se articula isto, considerando que as questões regionais, as questões tribais do nosso país são questões muito sensíveis? Eu percebo da sensibilidade disso, mas, entretanto, antes vale jogar por antecipação e apresentando dados como estes a que me refiro, dados socioeconômicos e até demográficos. Conforme referi, Zambésia tem cerca de 6 milhões de habitantes. Zambésia tem mais população que Niassa e Cabo Delgado juntos. E para além de que indicadores como este que apresento aqui, cuja fonte é oficial, por um lado é o IOF, Inquérito Orçamento Familiar, por outro lado é o próprio Censo Geral da População e Habitação. Então, acho eu que, comparando os dados da Zambésia, Nampula, Cabo Delgado e Niassa com aqueles das 3 províncias a que se referiu, Sofala, Manica e Tete, naturalmente qualquer um poderia perceber a razão de ter-se procedido como que em forma de discriminação positiva à província da Zambésia, tendo em conta, por um lado, a população e, por outro lado, os próprios dados socioeconômicos que levam mesmo qualquer analista, mesmo dos mais desatentos, a concluir que Zambésia merecia um outro tratamento. Sim. Que consequências é que, digamos, esta exclusão da Zambésia na DIN, de acordo com a proposta que coloca, é que pode ter? Quais são as consequências? Bem, acho eu que a melhor estratégia de lidar com esse tipo de situações é por antecipação, não correr atrás de prejuízo. Há alguns meses, aqui mesmo na STV, o presidente Cissano disse que temos que olhar para o risco da insurgência, olhando para todo o país, porque pode ser que o recrutamento ocorra não só naquela região, mas mesmo no sul do país. E considerando aquilo que muitos economistas dizem, que a pior coisa que pode existir numa economia é a abundância de pessoas sem nada a perder. E olhando, por exemplo, para o facto de a Zambésia destacar-se em todo o país em termos de número de pessoas insatisfeitas, de acordo com o INE, acho eu que isso de per si representa um risco para a própria segurança do país. Então, se a fonte primordial para a criação da DIN é a pobreza naquela região do país, que se acredita ser uma das causas para a proliferação do que estamos a ver em pontos como Cabo Delgado. Então, acho eu que é uma estratégia que olhasse proativamente para zonas com as mesmas características e próximas e coladas àquela, e uma ação proativa no sentido de evitar que a marginalização, entre aspas, um dia propicie outro tipo de ações. Acho eu que por aí
seria bom que em sede da política econômica, que é a intervenção do governo, do Ministério da Economia, se pudesse antecipar. Exato. E como estamos a falar de estabilidade social e econômica, vamos então passar para 7 de setembro e falarmos aqui, fazemos uma reflexão sobre a ameaça à estabilidade política. O Presidente da República disse ontem que os ataques no centro e a insurgência em Cabo Delgado representam uma ameaça à independência. Quais são aqui as grandes notas, no seu entendimento, em relação a estes dois grandes conflitos? Começamos por Cabo Delgado, que é o mais grave. O Presidente referiu ontem que mantém-se confrontos intensos entre as forças governamentais e os insurgentes para tentar recuperar Mocimboa da Praia. Quais são as suas notas aqui, considerando 46 anos dos acordos de Lusaka, portanto, esses acordos fundadores da nação, digamos assim? Sim, Mocipo, antes disso, uma última nota quanto à DIN. Exato. A DIN tem 2 órgãos de governação, chamemos assim. Por um lado, o Comitê de Supervisão, por outro, a Comissão Executiva. Acho eu que é um erro estratégico associar 6 ministérios bem selecionados, como fazendo parte do Comitê de Supervisão, que é a mais elevada instituição de governação da DIN, mas, entretanto, excluir o Ministério do Gênero, Criança e Ação Social, tendo em conta aquilo que é o objeto da DIN. Outros ministérios, como o CIPO, muito bem, é o de Economia e Finanças, Administração Estatal, Obras Públicas, Recursos Minerais e Energia e Indústria e Comércio. Acho eu que se o ADIN se estrutura no sentido de forma integrada, responder a problemas reais lá naquela província, e olhando que no dia a dia, uma das 4 unidades que o ADIN tem é a unidade de programas sociais e humanitários. Acho eu que é um erro não incluir este ministério que tutela o INAS, Instituto Nacional de Ação Social, naquilo que seriam as respostas a este domínio. Por outro lado, um último ponto, com sua permissão. Exato. Acho eu que seria tempo de se pensar seriamente sobre se vale a pena ou não continuar a ter o Ministério de Economia e Finanças. Eu acho que materialmente só temos o Ministério das Finanças e não o Ministério de Economia. Materialmente, o Ministério da Economia é o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural. Agora o ADIN só veio provar isso. Apesar de se dizer que a tutela neste momento está com o Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, mesmo se tivesse permanecido no Conselho de Ministros, que é a tutela original antes da delegação, a estruturação da governação da DIN já coloca o Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural como número 1 naquilo que é a superintendência da DIN. O número 2, curiosamente, é o Ministro da Economia e Finanças, embora este seja o responsável pela política econômica do governo, pela economia. Então, o ADIN já viu nos mostrar que parece que o responsável pela economia é o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural, mas, entretanto, ainda temos uma confusão na estruturação geral das pastas ministeriais. Exato. E quanto ao 7 de setembro. Ao 7 de setembro, bem, dia da vitória, sempre um momento para refletirmos sobre aquilo que queremos ser enquanto país. 46 anos do Acordo de Lusaka e 45 da independência, e isto coincide neste momento em que temos a insurgência, o terrorismo ativo em Cabo Delgado e a situação já que bem se referiu no centro do país. Está por demais já claro que o próprio Estado moçambicano é como que incapaz de responder sozinho àquela questão em Cabo Delgado. Mas, entretanto, apesar disso, seria de todo positivo se o nosso Estado, se os gestores do nosso Estado, do governo, cuidassem de procurar respostas dentro de uma perspectiva que salvaguardasse a nossa soberania. Por exemplo, eu associo-me àqueles que dizem que o recurso a mercenários não há de ter sido uma opção feliz.
É claro que pode haver muita pressão, naturalmente, sobre o governo num momento destes, mas é importante também que todas as possibilidades em termos de melhor defesa dos interesses de Moçambique sejam consideradas. Eventualmente, o apoio que agora está a solicitar a SADC talvez pudesse ter sido feito quanto antes. Talvez em algum momento nós próprios como país menosprezamos a situação. Aliás, durante muito tempo, ou seja, até abril deste ano, dizíamos que estamos em face de criminalidade comum, de tal sorte que nem admitíamos que aquilo se tratasse de insurgência ou terrorismo como tal. Até que o Conselho Nacional de Defesa e Segurança, pela primeira vez em abril último, admitiu que o país estava sob agressão externa. Então acho eu que tem razão o Presidente da República ao colocar a situação nessa perspectiva, mas entretanto deve também agir de forma muito rápida, tendo em conta que... A evolução da situação. Exatamente, tendo em conta a evolução da situação em terreno. Agora, é o Mocimboa da Praia, que tem um aeródromo estratégico para aquela região toda, está na situação em que se encontra já há 2 semanas, e isto é mesmo preocupante. E o Presidente está a dizer que há confrontos intensos. O Presidente comunicou isso ontem, quer dizer que está-se numa situação mesmo de guerra. Exatamente, ao referir-se a confrontos intensos, não usou uma linguagem, digamos, do politicamente correto, disse claramente que há uma confrontação, passa a expressão taco a taco, as partes estão a confrontar-se no terreno como que em igualdade de circunstância. Então isso mostra mesmo a seriedade da insurgência ou da ameaça à nossa soberania. Exato, enquanto a insurgência é mais difícil de resolver, pelo menos em termos teóricos, pois temos a situação no centro. Houve esta evolução ao longo do fim de semana das 140 mulheres da RENAM reintegradas, portanto um passo, digamos, positivo em relação ao processo de DDR, mas Mariano Nhongo continua a ser uma peça fora do jogo, e isto levanta a preocupação no sentido de que muitos teóricos, muitos estudiosos defendem que um DDR sem Mariano Nhongo não tem significado nenhum. Portanto, só com Mariano Nhongo neste processo e com toda a família Renamo, ela pacificada, é que se resolve o problema. Depois da insurgência, olhando para o centro, quais são os desafios do ponto de vista de estabilização e um entendimento definitivo com a Renamo? Sim, acho a análise que cita por demais relevante. A existência de Nhongo e seus aliados fora deste processo de DDR é um problema muito sério, tendo em conta que, ainda que se termine com sucesso, mas a existência de elementos da RENAMO não abrangidos pela situação há de naturalmente colocar em causa os sucessos que eventualmente forem alcançados. Esse é um ponto. Por outro lado, uma lição que devemos ter como país. Nós vimos há 48 horas e há 24 horas das eleições, Mariano Nhongo aparecer com um fato novo, até não engomado, a falar para jornalistas que foram mobilizados por alguém para onde ele se encontrava, e a dizer que não votem neste, porque se votarem neste, hão de ver o que há de acontecer com o país. E eu tenho toda a certeza que aqueles que usaram Mariano Nhongo como expediente político agora devem estar arrependidos. É bom que aprendam com isto. Acho que isto é muito sério. Agora, eventualmente, as mesmas pessoas já estão à procura de Mariano Nhongo. Acho eu que não devemos recorrer a todo tipo de estratégia para ganhar eleições. Acho que é importante olharmos para isto de forma muito responsável. Agora, parece que todo o esforço tendente a abordar Nhongo por vias de diálogo, de confrontação, tem estado a fracassar. O próprio chefe de Estado referiu anteontem, que não é de bom grado que um homem seja perseguido como está a ser perseguido, mas entretanto não há outra alternativa senão essa, mas entretanto, considerando
que Nhongo há de ter sido, em algum momento, patrocinado até por forças internas dentro do próprio governo. Acho que isto deve ser... Hoje é difícil controlar. Hoje é difícil controlá-lo e nesse processo é a credibilidade, é a economia do país que vai se... É colocada em causa. E para além da questão, o município de Mariano Nhongo como tal, eu gostaria de citar um outro ponto. DDR, na verdade, a questão da pacificação, no geral, tinha duas questões, a questão de DDR e a questão da descentralização. Mas, entretanto, já não estamos a falar na questão da descentralização, mas, enquanto isso, como país, já temos que nos preparar para a primeira eleição, que há de incluir todos os distritos em 2024. Em 2024. A questão que eu deixo aqui aberta é esta. Se o objetivo é a partilha do poder, será que não é tempo de considerarmos, por exemplo, fórmulas como a sul-africana? O que acontece na África do Sul, por exemplo? Quando numa certa província um partido A ganha com, vamos lá, 55%, outro perde com 35%, outro com 15%, há pelo menos uma partilha das pastas do executivo naquela província, ou naquele distrito, ou naquele município. Acho eu que isso iria nos dar uma estabilidade na perspectiva de partilha das oportunidades. Exato. Até porque quem é transparente, quem não tem nada a esconder, não deve temer que ao nível local todas as sensibilidades estejam representadas no dia a dia da governação ou da procura de soluções para a vida dos locais. Então acho eu que não devemos deixar de lado a questão de descentralização, porque um dia, senão... Pode ser uma fonte de conflito. Pode ser uma fonte de conflito. Salema, recuemos a Mariano Nhongo. O presidente tem dito que o avanço do DDR, como vimos no sábado com a reintegração das 140 mulheres, é um sinal que pode convencer a junta militar da RENAMO a envolver-se no processo do DDR. Se concorda com esta ideia, portanto, tivemos já a terceira, se não a quarta fase de reintegração, portanto, a desativação de uma base. Portanto, esse seria um fator de desmoralização, digamos assim, dos elementos da junta militar, até porque vimos na última fase 2 elementos dessa junta envolverem-se no processo. Até que ponto é que este avanço do DDR ele pode influenciar Mariano Nhongo a regressar? Ontem aqui também entrevistava Agostinho Zacarias. Uma das questões que ele destacava, considerando a sua experiência no acompanhamento e gestão destes processos, é que o enviado pessoal do secretário-geral das Nações Unidas não é o ator certo para falar com Mariano Nhongo, pela sua estatura, pela sua experiência. Portanto, não é alguém capaz de ser interlocutor das mensagens de Mariano Nhongo, da RENAMO e também do governo para se encontrar um consenso. Portanto, essas 2 linhas. A primeira é de tentar convencer Mariano Nhongo através do avanço do DDR, e a segunda é esta de que Mirko Manzoni não é a peça-chave para levar Mariano Nhongo à vida comum. Bem, particularmente, primeiro, acho que é procedente a leitura segundo a qual o avanço do DDR pode ser um desincentivo para que Mariano Nhongo e os seus aliados continuem nas operações em que se acham. Não sendo especialista em questões militares, mas tenho a sensação de que o próprio Mariano Nhongo ganharia se reencontrasse com a razão, se ele próprio parasse com as ações e preferisse fazer parte dos processos de pacificação, porque não acho que seja sustentável continuar ativo por muito tempo. Pode ser que, quando se arrependa, seja tarde demais. Então, acho eu que seria de todo positivo se ele próprio se reencontrasse com a razão e fizesse parte ativa do processo de pacificação do nosso país. As guerras nos perseguem há muito tempo, então acho eu que é tempo de procurarmos consensos duradouros, por um lado. Por outro lado, o que diz o senhor Zacarias, bem, outra vez, eventualmente e naturalmente, ele tem muito mais experiência quanto a este tema em concreto, mas eu, em particular, acho que a animosidade aparentemente existente entre Nhongo
e o general Ossufo, que é o presidente da Renam, parece que a partida é um problema, um diálogo produtivo entre ambos. Então, uma pessoa que não é o presidente Nyusi, que infelizmente não é só chefe de Estado, é também presidente de um partido político. Acho eu por aí que a existência de uma pessoa externa, neutra, que não é das duas partes beligerantes. Mas a questão de Agostinho Zacarias é que esta pessoa neutra, este enviado pessoal do secretário-geral das Nações Unidas, não tem, digamos, a estatura suficiente para juntar quer Mariano Nhongo com Ossufo Mamad, quer Mariano Nhongo com as entidades governamentais, no sentido de que a sua mensagem não passa junto de Mariano Nhongo. Bem, os factos no terreno podem parecer estar a dar razão ao Sr. Zacarias, mas considerando que o embaixador Mirko é enviado especial do secretário-geral das Nações Unidas, considerando que as Nações Unidas têm a pujança que tem pelo mundo fora nessas questões, acho eu que ele está revestido de toda a legitimidade política para o efeito. Então, para dizer que não concordo que ele não seja alguém que tenha o capital necessário para aproximar as partes, acho eu que o problema não é esse. A existir será o outro. O senhor Mirko não está a agir por conta e risco próprio, não está a agir, por exemplo, como um contratado das partes para ajudá-las, como, por exemplo, se tratando, por exemplo, hipoteticamente também de um especialista na matéria, não. É uma pessoa que tem mandato publicamente conhecido das Nações Unidas. Então, acho eu que é uma pessoa muito bem posicionada em termos de capital político, em termos de organização que representa. Acho eu que, eventualmente, o problema não há de ser esse. Exato. Salema, vamos para o nosso último tema e também o mais curto, que é esta polêmica sobre o pagamento de subsídios de reconstrução pós-IDAI em Sofala. Assistimos a uma confusão e isto levou àquele diálogo, digamos assim, entre o governador eleito da província, Lourenço Bulha, e a população sobre o pagamento ou não. Depois vimos a confusão das populações que se iam registrar no gabinete do governador, e esta confusão ocorreu em quase todos os distritos da província de Sofala. A seguir as suas colocações, vou entrevistar o delegado do INAS em Sofala, que vai dar uma explicação oficial sobre o que aconteceu exatamente. Mas aqui há alguns aspectos importantes para analisar, o primeiro dos quais é a forma como se faz. Está-se a pagar 15 mil meticais a cada uma das famílias em 2 tranches, e o que notamos é um pagamento de um valor cash em tempo de Covid e também numa altura em que o próprio sistema do Estado tem as suas formas de funcionamento hoje, com a bancarização, com a tecnologia, entre outros fatores. Como é que olha para este processo todo, esta convulsão toda, se ela se justifica? Acho que é vergonhoso que em pleno século XXI, nesse desenvolvimento todo a que se refere, estejamos ainda a fazer pagamentos com dinheiro vivo, como se diz em linguagem comum. Acho que isto não era necessário. Hoje em dia, pelo menos os meios eletrônicos de pagamento, em particular o M-Pesa e a conta móvel, estão por demais massificados, de tal sorte que mesmo aqueles que não possuem contas em bancos comerciais, pelo menos possuem contas móveis, ou conta móvel, ou M-Pesa e por aí fora. Então, acho eu que é vergonhoso, sobretudo pelo risco que o próprio Covid representa, e que possamos ter. É problemático que tenhamos uma situação destas, em que é o próprio governo a fazer esses pagamentos. Entretanto, falo não de forma segura, com recurso a transações mesmo em dinheiro vivo. Acho isso problemático. Por outro lado, parece que a situação de raiz ainda não está esclarecida. Exato. Sendo fácil antever outros problemas análogos no futuro. Então, acho eu que seria de todo positivo que a questão fosse resolvida em termos de transparência do processo, se as listas não foram devidamente feitas, verificar-se o que terá falhado e, com isso, corrigir-se em tempo útil o que eventualmente há de estar por detrás
trás desta confusão toda. E também no mais curto espaço de tempo seria de bom tom que se acabassem com esses pagamentos em dinheiro vivo, para que se privilegiassem mecanismos, por um lado, mais seguros e, por outro lado, que não propiassem, não elevassem o risco de ocorrência até de desvios com este recurso a dinheiro vivo. Exatamente. Muito obrigado, Salema, pela sua intervenção hoje, onde analisamos 3 temas: o 7 de setembro, a Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte, e esta última polêmica sobre pagamento de subsídios de reconstrução pós-EDA em Sofala. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado.